Boa noite a todos, a todas, que nos ilumine sempre, sempre o Senhor Jesus, abrindo as nossas mentes à compreensão do seu Evangelho. Fala o item citado. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz e quão poucos a encontram. E um trecho do comentário de Kardec. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais e porque o caminho do mal é frequentado pelo maior número. É estreita a da salvação, porque o homem que a queira transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, e poucos são os que se resignam com isso. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O texto é claro, porque ele está falando, e é claro para a gente perceber que está falando sobre a nossa evolução, né? Está falando sobre como este caminho é difícil. E cada um de nós aqui sabe sobre isso, né? E para que a gente evolua, é necessário esforçarmos. Num trecho de Lucas, o Cristo chega a utilizar o termo forcejar, né? Forçar, fazer esforço para que a gente possa passar pela porta estreita. A permanência no nosso nível evolutivo, esse que nós estamos, é muito mais fácil do que a gente dar um passo adiante, né? E o Cristo fala de que isso é um caminho para dentro. Então, ele chega a colocar, e parece que é uma contradição, né? De nada adianta ter fé e devoção. De nada adianta a gente se basear na nossa procedência, ou na nossa raça, ou na nossa idade, porque isso depende do esforço que a gente faz e que a gente faz para nos conhecermos e para trilharmos o caminho de dentro. Porque é muito fácil nós nos mantermos onde estamos. E é fácil nos mantermos onde estamos, porque nós estamos no planeta de provas e expiações, é este o nosso nível, onde o mal está muito mais abundante do que o bem. Então, pelos próprios dia a dia nosso, nós nos mantemos muito mais na materialidade, nós nos mantemos muito mais nas nossas necessidades, nas nossas vontades e desejos imediatos, que precisamos, inclusive, atendê-los, do que na dedicação de nos mudarmos, de nos melhorarmos. A maioria traz na matéria um como que comodismo, né? Nós precisamos suplantar esta situação de materialidade. E isto não é fácil. Nós achamos que já nos basta, quem sabe, dizer que frequentamos o NEFA às terças, quintas e sábados quinzenais, que a gente já cala quando alguém dá uma alfinetada, que a gente ora de manhã, de tarde e de noite. Mas o que o Evangelho traz quando fala da porta estreita é de que nós precisamos fazer um esforço muito maior para nos conhecermos e podermos evoluir no sentido de que a gente modifique o nosso status. E, ora, estar onde nós estamos é muito enganador, não é? Nós estamos mergulhados no corpo físico. E diga-se de passagem que o nosso corpo físico não é o corpo físico mais evoluído, né, do universo. Né? Nós ainda temos todas essas situações que nós conhecemos ao estarmos mergulhados
na matéria. Nós, antes de encarnarmos, onde tínhamos um tanto mais de lucidez do que temos agora, nós fizemos diversos acertos, não é? Nós fizemos diversas promessas, tá? Nós pedimos para colocar esta ou aquela situação em nosso caminho, mas isso era fácil de fazer porque nós estávamos muito bem assessorados, não é? Porque nós tínhamos conselheiros espirituais, inclusive para falar. Vamos esperar que tenhamos esta condição, né? De ter um conselheiro espiritual, de estar ali conversando com ele, né? O que é que eu vou fazer? É igual a quando a gente se aproxima do final do ano e que a gente faz aquela lista, a famosa lista de final de ano. Ah, eu não vou mais fumar. Ah, eu não vou mais dizer que Gil é careca. Ah, eu não vou mais comer do bolo de Talita. Ah, eu não vou mais interromper Ivan, eu vou ouvir até ele terminar de falar, certo? Então, a gente vai fazendo nossa listinha, certo? Eu vou entrar na academia, eu vou emagrecer, eu vou ganhar uns quilinhos de massa magra, por favor, não é? Mas quando ultrapassa de 31 para primeiro, o que é que acontece? A gente, primeiro, que 31 a gente se empanturrou, porque era o último dia do ano. O que eu não comi até aqui, eu preciso comer hoje, não é? A gente tomou uns goró, para quem toma, certo? A gente saiu, a gente dançou, eu danço, né? A gente vai, ouve música, a gente estava na folia de todo mundo. E quando chega no dia primeiro, geralmente está numa ressaca. Se não for ressaca alcoólica, é uma ressaca dos excessos mesmo, porque a gente ultrapassou o horário de dormir normal, mas vai chegando o dia 2, gente, peraí, ainda tem o Reis, né? Que é lá para o dia 5 ou 6 de janeiro. Passado o Reis, não, é melhor o Carnaval. Passado o Carnaval, oxe, gente, como assim? Se vem em São João, certo? Passado São João, quem aguenta com Lia no grupo de estudos? Eu vou para o meu chocolate, sim, certo? Daí a pouco, isso, São João tinha Semana Santa, certo? O vatapá, o caruru, a galinha de xinxim. E com isso, quando a gente abre os olhos, já chegou de novo final do ano e agora? Quem tem coragem de olhar para aquela lista e dizer, eu não fiz nem metade? É mais ou menos assim com a nossa encarnação, certo? Algumas pessoas, a depender do que a gente esteja estudando, a depender da hora, dizem assim, não, eu devo ter pedido para acrescentar uma coisinha a mais, certo? E os amigos, não faz isso, Lia, você não dá conta. Não, que sim, certo? E aí, então, a gente fica envolvido, porque a gente tem que comer, a gente tem que vestir, a gente tem que colocar o filho no judô, no karatê, no balé, na pintura, na terapia, tá? E a gente precisa mesmo trabalhar, a gente precisa e a gente se deixa envolver. Porque são muitas as possibilidades. E aí Paulo vem e diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ora, larga é a porta da perdição, porque a gente tem, o Evangelho vai trazer para a gente, porque são muitas, numerosas as mais paixões. Eu achei até interessante eles falar sobre mais paixões, porque se fala de mais paixões é porque tem boas paixões, tá? Paixão por si só, na sua etimologia, já é enfermidade, já deriva de patos, né? De enfermidade, de adoecimento, tá? Todo mundo aqui já se apaixonou, ou se não é apaixonado por alguém, se é apaixonado pelo pet, é apaixonado pelo trabalho, e a gente sabe que a gente meio que fica hebetado, né? Quando a gente se apaixona por alguma coisa, não é? Então, a gente tem muitas mais paixões, certo? E é, sim, um celeiro de bênçãos. Por que eu não vou aproveitar se o universo é celeiro de bênçãos? Não é? Tem uma frase dessas coladas atrás de carro que diz assim: eu não sou dona do mundo, mas eu sou filha do dono. Ó, né? O que é de meu pai é meu, né? E o universo é de meu pai, certo? Então, como não? Como eu não vou aproveitar de tudo? E aí, há 2 semanas atrás, em 12 de outubro, eu fui para Porto Alegre fazer um curso. O curso era para uma ferramenta para trabalhar com desejos, que é uma extensão de biodança que é minha praia, né?
E aí, a facilitadora, tinha mais de 80 pessoas na sala, a facilitadora, que era a primeira vez que eu estava vendo, ela disse: Olha, eu não conheço vocês, assim, de um a um. Então, cada um de vocês aqui, primeiro eu quero dizer que eu não sou responsável por vocês. Cada um de vocês é responsável por si. E eu vou fazer aqui vários convites para várias danças, para várias experiências. Cuidem de para o que vocês dizem eu desejo fazer isso, porque no cotidiano é que nós vamos realizar realmente nossos desejos. Aqui a gente só vai estimulá-los ou nos colocar a pensar sobre eles. E se você aceitar todos os convites que eu fizer aqui, seja para você ou para outrem, você vai sair daqui com a cabeça confusa e depois você não vai saber o que vai fazer da vida. Tá? Então, ela foi muito assertiva nisso. E aí ela colocou, porque são muitas as possibilidades, mas é necessário ter seletividade nas possibilidades e ter responsabilidade sobre isto. Isso é livre-arbítrio. Eu olhei para ela e fiz assim: Nossa Senhora, ó a porta estreita aí. Tá? Porque a gente precisa ter seletividade. Não é tudo que me convém. E não é porque aquilo outro que não me convém seja ruim, mas é que não cabe no meu paladar, não cabe no meu bolso, não cabe na minha conta. E eu preciso fazer as minhas escolhas, porque aquilo que eu fizer, eu preciso responder. Não é cair na culpa ou no remorso porque eu assim o fiz, porque culpa e remorso não nos leva a lugar algum. É círculo vicioso, é eu estar igual a cachorro atrás do rabo, que fica rodando em círculo, tá? Mas responsabilidade, sim, me tira do lugar e me faz modificar. E aí, eu lembro de uma historinha em que dois monges saíram a pregar, um mais antigo, mais velho, e um mais novo. E, na volta para o mosteiro, tinha uma mulher dita de má vida, né? Tinha uma prostituta, certo? Hoje a gente chamaria uma profissional do sexo, tá? Pedindo carona para transpor o rio que eles precisariam é, é, embarcar numa canoa e atravessar esse rio para chegarem onde eles queriam. E o jovem disse que de jeito nenhum, porque eles não podiam ter contato com mulheres, muito menos uma mulher daquele tipo, e começou a versar sobre isso. E o mais velho simplesmente disse: Ok, nós lhe damos carona. E assim atravessaram o rio. Na outra margem, a mulher agradeceu, foi embora, e o mais novo desceu a ripa, como a gente fala, sobre o mais velho. Porque eu vou lhe denunciar, porque você não deveria fazer isso, porque é contra as nossas regras. E foi subindo a montanha até o mosteiro, falando, 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 e realmente denunciou. Foi até o monge Mor e lá denunciou. E depois que o monge ouviu tudo, disse: É, realmente, cabe penitência. E quem vai fazer a penitência é você, fulano. E citou o nome do mais novo. E ele não entendeu por que se foi o outro que tinha permitido. Ele permitiu, sim, que a mulher atravessasse, mas ele deixou a mulher na margem e você carrega essa mulher até agora. Né? Então, a penitência vai para você, para que você possa aprender também a responder com as suas responsabilidades. E nisso de que o celeiro, o universo é um celeiro, né? E o universo é abundante, uma imagem que a gente pode utilizar é a imagem do funil. Todo mundo aqui conhece a imagem de um funil, que tem uma boca bem larga, mas que desce pouquinho pelo tubo. E alguns funis, inclusive, têm uma peneirinha para bem separar o que é que deve escorrer por ali ou não. Não sei se vocês já viram um decanter daquele tipo mais primitivo, que eram uns troços imensos e que se colocava areia de várias grossuras, pedras, colocava várias coisas e enchia de água, e a água, de tanto passar por aqueles lugares, ia se purificando, mas acontece que lá na torneirinha ela ia gotejando. Então, isso é a porta estreita, porque pode ser bastante largo esse caminho, mas não me convém. Não é isso que eu quero. E tem uma história de Gandhi que fala sobre esse caminho que é para dentro, não é para fora, é para dentro. Ele atendia diversas pessoas e uma vez uma mulher virou para ele e disse: Gandhi, diga para o meu filho que ele deixe de comer açúcar, porque açúcar faz mal à saúde. Todos nós sabemos disso, não é? E Gandhi fez: Tá certo, eu digo para ele sim, venha daqui a 15 dias. Nos 15 dias a mulher voltou e Gandhi mandou
dizer para ela que ela voltasse com mais 15 dias. Com mais 15 dias, então já agora um mês, ela volta. E ele então atende e vira para o menino e diz: pare de comer açúcar porque vai lhe fazer mal. E ela se indigna. Mas o quê? Você me fez vir aqui 2 vezes só para você dizer isso para ele? Por que você não disse para ele parar de comer açúcar da primeira vez? E aí ele simplesmente respondeu: porque da primeira vez eu ainda comia açúcar. Então é muito fácil a gente determinar para os outros, e como a gente é pródigo nisso, não é? Mas acontece que este caminho não é para o lado de fora, este caminho é para o lado de dentro. A porta estreita, ela é uma vivência de mudança de status, de mudança de nível. E aqui quem joga videogame sabe que quando você está para mudar o status de um jogo, a partida da mudança é a mais difícil de todo o jogo, tá? Rebeca Andrade e Simone Biles, certo? Que o digam, certo? Para que elas possam alcançar a medalha de ouro e todos os atletas nisso. Como a regra é bem estreita. A Simone Biles chega a ter 5 exercícios que ela inventou, por assim dizer, e dos 5, só um é reprodutível por outros atletas. 4 até hoje, ninguém mais conseguiu, somente ela consegue fazer isso. Tá? Então, assim, onde é que está a nossa porta estreita? Que caminho estreito é esse? E assim, é interessante que quem gosta de filmes, então, tipo Senhor dos Anéis, né? Coisas que o valham, todas as vezes que o indivíduo precisa ir para um lugar que é aquele lugar, geralmente tem fisicamente alguma coisa estreita para ele passar. Uma ponte muito estreita e vacilante. Às vezes é a passagem entre duas rochas que é muito estreita, que não dá para passar de ombro aberto, você precisa passar de lado, precisa fazer esforço, tá? Porque realmente para que você consiga encontrar este outro lugar, há que ter uma força interna nos almejando e nos arrojando para diante, que a gente enfrenta qualquer coisa. O pessoal de criação diz que criatividade é muito mais transpiração do que inspiração, né? Que a gente acha que é somente chegar ali e já pintou a ideia. Não é dessa forma. É um treino, certo? É um sentar para experimentar, não é? Hoje a gente viu aqui no nosso grupo de estudos a Aline que fez em casa, né? As experiências sobre o que ela queria trazer aqui, deu certo em casa, quando chegou aqui não dava certo, né? Como é que era isso? Por quê? Porque são treinos mesmo disso que a gente precisa fazer, tá? Para vencer as próprias tendências. E uma outra coisa que me veio enquanto eu estava pensando sobre isso, nós temos, quando a gente olha para a nossa casa ela é larga, né? Por mais pequenininha que seja. Mas a porta de entrada, ela não é da largura toda da casa, ela é bem mais estreita. Depois que a gente passa ali, transpõe aquele portal, é que a gente vai desfrutar do que tem lá dentro. Tem uma passagem em Lucano que ele estava com o mestre dele, eu pronuncio assim, Kefta, e que ele passava por um muro, e o muro ninguém enxergava absolutamente nada do que pudesse estar ali atrás. E em determinado momento tinha uma portinhola. E era pintada da mesma cor do mundo todo. Então, só quem realmente sabia onde era a portinhola poderia identificá-la. E o mestre dele, então, toca naquela porta e alguém vem, abre o postigo, vê quem é e deixa entrar. E quando ele adentra, ele está em um local lindo, natural, cheia de frutas, é, fresco e o sol escaldante do lado de fora. Muitos dos lugares bonitos que a gente ouve falar foi descoberto por alguém por curiosidade, porque estava assim, ó, numa fresta, numa dobra de uma rocha, e a pessoa curiosa ali entrou, fez um esforço e descobriu uma bacia. E geralmente quem encontra esses lugares quer que eles se mantenham assim, porque quando a gente aturba muito, certo? Descobre, logo bota asfalto, logo quer destruir a rocha para alargar, para poder passar todos os carros e as comodidades, e termina por
macular aquele espaço. Então, quando a gente fala de porta estreita, a gente está falando do qual é o caminho para dentro e qual é o esforço que a gente precisa fazer para que a gente possa atingir mudança de nível. Onde a gente já bateu várias vezes e disse, poxa, não é para mim, e volta de novo. Não é? O que a gente costuma repetir e dizer, poxa, foi pego de novo no mesmo padrão, tá? Eu ainda faço assim, eu ainda penso assim, eu ainda digo assim. Poxa, aquilo eu já poderia, eu já sei, eu já conheço, mas eu não acerto, né? É como a agulha, certo? E a linha. É necessário, olha o tamanho da agulha e olha o buraco para você enfiar a linha, né? Alguém que tem presbiopia como eu, que preciso já de óculos, sem óculos eu não consigo enxergar, eu não consigo enfiar uma, uma agulha, certo? Mas é necessário que você tenha linha, que você tenha essa costura interna para que a gente possa fazer as nossas costuras. E o que é que eu vou fazer, né? Então, como é que eu posso trabalhar com isso? Yogin, em Vozes de um Encontro, eu acho que é isso, Vozes de um Encontro, ele conta que discípulos se reuniram para discutir sobre a claridade. E eles discutiam, e o mestre foi se aproximando e ficou ali em silêncio ouvindo. E aí, quando eles ficaram exaustos de discutir, pediram, mestre, dá uma luz, nos diz então o que é que você pensa sobre caridade, porque a gente não consegue chegar aqui a um lugar comum. E o mestre disse, bem-aventurados aqueles que dão um copo de água em meu nome. Essa é a lei de Jesus. Mas dar um copo d'água é muito pouco. Como que isso pode ser o suprassumo? E aí o mestre vai explicar. É muito fácil fazermos grandes doações, não é? Porque isso é para fora. É muito fácil a gente fazer, mover céus e terras junto com diversas pessoas. Mas o copo d'água é dado no silêncio. Não tem testemunha, porque esta é uma ação para dentro. Só a gente fica sabendo. E este é o caminho que o Cristo nos ensina. Porque em supra, no, no sumo da coisa, o caminho, a porta estreita para nós, vai ser o próprio Cristo interno, que é Ele o caminho de verdade e vida para o reino dos céus que a gente tanto almeja. E a gente sabe que isso não é um lugar, mas é um estado interno que a gente só vai alcançar quanto mais evoluirmos. Pastorino, em algum momento, ele coloca que a gente, diante disso, não se sinta desestimulado, mas que antes a gente tome desta lição e continue tentando, mesmo que levemos 10, 15, 20 encarnações para chegarmos onde a gente tanto quer. Mas a gente só vai fazer isso se a gente começar hoje com um copo d'água. Paz e bem em todos nós.